Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? O parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir... Peraí, presidente. Calma lá. Deputado Tá Sidney muito Leite. acelerado. É um parecer Calma, contrário presidente. à extensão da Zona Franca de Manaus para o município do Maranhão, deputado Eu Kim quero Kataguiri. discutir, presidente. Para discutir, deputado Kim Kataguiri. Muito obrigado. Presidente, esse projeto criaria a Zona Franca no município de Rosário, no estado do Maranhão. E o que eu quero colocar aqui para Vossa Excelência é de que nós já temos uma Zona Franca e essa Zona Franca é o mais absoluto desastre, né? Econômico, né? Foi uma zona criada para ser temporária, mas já diziam alguns economistas que não tem nada tão permanente quanto uma política governamental temporária. Nós temos hoje um custo da Zona Franca de 32 bilhões de reais. Com esse custo, a gente está falando de um gasto de mais de 20 mil reais por emprego. E o salário médio da Zona Franca, deputado Rogério Correia, é de 3,6 mil. Então a gente poderia pagar o dobro para cada funcionário e ainda sobraria mais de 10 mil reais com o que a gente gasta com subsídio com cada emprego. Para ainda fazer um incentivo à ineficiência, porque a gente está subsidiando um lugar que tem uma infraestrutura precária, que faz a sua produção longe do consumo e que, para além disso, não dialoga com a vocação do estado do Amazonas. Tem um estudo do Banco Mundial mostrando que só a promoção do aumento em concorrência e navegação no estado do Amazonas aumentaria o PIB do estado em 38%. Então eu não tô fazendo aqui nenhum ataque, nem promovendo nenhum demérito em relação ao estado do Amazonas. Pelo contrário, quero defender uma medida econômica eficiente que faça com que o estado desenvolva sua vocação natural e não receba um subsídio que é ineficiente, que é ruim pro governo federal, que é ruim pro estado do Amazonas, que não promove um crescimento estrutural e sustentável do estado, que não promove as suas vocações e que a própria população do estado do Amazonas, e eu li uma matéria da Folha de São Paulo de 2 meses atrás, reclama de ter acesso a produtos mais caros produzidos na Zona Franca do que aqueles que são comercializados fora do estado do Amazonas. Então a gente tem um prejuízo para a população, a gente tem um prejuízo para o governo federal, a gente tem um prejuízo para nossa indústria, para o estado do Amazonas, a gente não tem um desenvolvimento estrutural que o estado precisa, com um gasto tributário que não se justifica. Assim, não existe nenhum economista ortodoxo que defenda a manutenção desse subsídio. E o que se quer com esse projeto do deputado ministro Fufuca é a criação de mais uma Zona Franca, é a criação de mais gasto tributário. Quando o governo tanto fala em revisão de gasto tributário, quando o governo tanto fala de corte de renúncia, dentro do top 5 renúncias que nós temos no Brasil, está lá a Zona Franca de Manaus, que o governo não está disposto a discutir com a justificativa de que está na Constituição até 2073, então esse debate a gente não vai fazer sobre a eficiência econômica disso. E eu quero aqui parabenizar o relator, deputado Sidney Leite, por ter a coragem de dar um parecer contrário, de acordo com a assessoria técnica da CONOF, pela incompatibilidade, pela inadequação financeira e orçamentária, daí a razão pela qual eu acompanho o voto do relator. Obrigado, presidente. Tá, então a gente tá com esse tema aqui internacional, mas vamos falar um pouco de Brasil. Bom, a gente está muito afastado dessas questões todas. Aqui o que está rolando é briga do boné, disputa interna, é gritaria entre nordestinos e sudestinos, é pacto federativo que está quebrado. E o tema da live teria muito a ver com isso, com o pacto federativo do Brasil. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma volta dessas discussões muito fortemente no Brasil. Isso já tem vários anos, na verdade, desde quando a nova direita surge aí, que se volta a discutir pacto federativo, que se volta a colocar isso. E recentemente esse assunto ficou quente de novo, falando muito dos políticos. Eu vi algumas pessoas compartilhando tweets dizendo, pô, mas como o Sudeste está mal representado, acho que até você escreveu sobre isso, Impera, eu acho que vocês dois escreveram sobre isso, como o Sudeste não tem representação, não está com força, dado que o presidente é pernambucano, o presidente da Câmara é o que é paraibano, uma coisa assim, e o outro cara é do Amapá, tem umas figuras assim do Norte e Nordeste. Então, por que isso está rolando? Que o Sudeste e o Sul perderam tanta força? Qual o caso aí? Os caras simplesmente deixaram de ter representatividade? Sinceramente, pode falar. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi para a política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem, porque é uma sobre-representatividade norte e nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Que seria, vai lá, se a gente não falar que não é $1 um voto, uma pessoa um voto, é completamente desproporcional, mas foi feito para ser assim, né? O pacto que a gente tem é feito para ser assim, e dizem as más línguas e alguns historiadores que foi feito assim de propósito para, de fato, minar o poder de São Paulo, Sul, Sudeste, para que a gente não mandasse mesmo, para que a gente pagasse a conta e tomasse um cala-boca. Quando que isso foi estabelecido? Foi na época do Fernando Henrique, não foi?
Você, Império, que... Poxa, não, Não? Foi em 88. 88. Foi. 88. O que o Pedro levantou ali de calar a boca, não, cara, que é isso? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Não é que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus. Ó, a Zona Franca. Quanto que eu odeio A minha tese... Quanto que eu odeio a Zona Franca? Pode falar. Olha lá, agora eu vou falar um negócio... Posso falar um negócio polêmico? Você sempre fala coisa Prontos? Pode Vamos lá. falar. A minha tese... Você vai gostar dessa parte da minha tese. A minha tese é o contrário. A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. Então a gente tem que pegar aquilo que a gente faz bem e exponencializar aquilo que a gente faz bem. Então, assim, o que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sei lá, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e cresce muito, muito com essa Zona Franca de São Paulo, gera muita renda, muita receita, e aí a gente banca o resto dos países que não são desenvolvidos, e aí manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Ah, mas não vai. Mas você não viu o baiano se bancar sozinho, pô? Dado que o próprio baiano tá falando que acha que não vai, se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo, com São Paulo super competitivo, com grandes empresas de tecnologia, gerando receita e renda pra caramba, e gera tanta receita e tanta renda que com 10, 15% de imposto de renda, imposto sobre consumo baixíssimo, esquece ICMS, esquece essas porra, a gente consegue bancar o que a gente banca hoje. Só de tão grande que vai ser o crescimento do nosso PIB. Cara. Lógico que isso é um processo demorado, né? Não é um processo muito rápido. Precisaria que o Brasil tivesse alguma segurança jurídica também, que é muito difícil aqui, né? Mas se fosse um plano aí de zerar a Zona Franca de Manaus, de São Paulo, né? Enfiar a Zona Franca de São Paulo com impostos regressivos, sei lá, em 15 anos, talvez a gente conseguisse se adaptar em 20 anos. Olha... A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074? Então, não, porque o lobby que rola ali naquela zona maldita. Não tem problema, Império. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. Acabou. Exatamente. Tem um vídeo do... Eu esqueci, um dos economistas que trabalhou no Ministério da Fazenda do período Lula, eu esqueci o nome dele. Ele fez um TikTok que acabou viralizando. TikTok não, ele estava numa palestra, foi clipado, isso virou um TikTok ele explicando como que funciona a nossa indústria de Lego, basicamente. Sei lá, chega as peças da China, vão pro porto de São Paulo, sobem a serra, são arrumadas de alguma forma, voltam pro porto, vai pra Zona Franca de Manaus, de navio, lá eles montam, eles apertam meia dúzia de parafusos, devolvem pra São Paulo e dali espalha por todo o país. Tudo aqui no Brasil é mais caro? Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Não, mas foi Marcos Lisboa que falou. Boa parte dos bens consumidos no Brasil são mais caros por causa disso mesmo? Sim, a maior parte. É sério? Tem vários fatores, mas é de fato assim. A questão logística esse é um fator muito absurda. relevante. Muito relevante. Meu Deus, que país idiota. Eu não tinha me percebido que isso era tão relevante assim. Tipo, eu sabia que era ruim, mas eu não achava que correspondia a tanto. Que era tipo um fator tão, assim, sabe... grande. Você olha na China e vê as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Aqui no Brasil a gente enfiou ela no meio da Amazônia. Não tem infraestrutura para tirar nada de lá, exceto o barco. É estúpido. Vou dar um exemplo completamente aleatório. Para levantar a Arena Amazonas, a Arena Amazônia, foi utilizado em barco. Eles mandaram tudo via barco. E é isso. É ridículo. É uma estupidez econômica sem tamanho. Mas esse desenho do Pacto Federativo que você fez aí, Pedro, eu até concordo, viu? Faz aí uma Zona Franca no Sudeste, em São Paulo, bota vocês pra trabalhar bastante, quer dizer, você já tá no mato, bota aqui os industriais pra trabalhar bastante e a gente fica de boa. Zona Franca de Manaus, né? Uma nova tentativa de cancelamento tocada por aparentemente um petista de Manaus, né? Ele assistiu o MBL News e está indignado com as verdades sendo ditas ali. Vamos lá. É isso? Quer assistir o vídeo dos caras aqui? Não, eu queria mostrar o vídeo, assim, olha só, tem um vídeo, os caras estão tentando cancelar o MBL, os paulistas do MBL. De uma dica, não há um paulista participando desse vídeo. Tem um. Tecnicamente não é, né? O Pedro, assim, desde criança foi criado no Paraná. Ok. Entendeu? O Império é paranaense, o Ricardo é um baiano. E eu falo isso, assim, de boca cheia, porque o cara está falando que estão atacando nós, nortistas e nordestinos. O Ricardo é baiano. Vamos lá.
pernambucana, o presidente da Câmara é o que é paraibano, alguma coisa assim, e o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte-Nordeste. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi pra política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem, porque é uma sobre-representatividade norte-nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Segundo os nacionalistas, é pra desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Mas que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada Zona que ter ali. A Zona Franca que tá lá em Manaus. A Zona Franca. Quanto que eu odeio a minha tese- Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese é, São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. O que existe de indústria brasileira tá hoje de fato em São Paulo, então em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sei lá, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e manda mesada sem problema. Ah, então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Ah, mas não vai. dado, E o baiano não se banca sozinho, pô? dado que, ó, o baiano tá falando que não Ah, o vai. Ricardo, a tese do Ricardo, assim, o baiano não vai conseguir, meu amigo, nem adianta, só cuide da gente. Esse é o grande Pedrão Tomates ali. Se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo. A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. Esse é o problema que vai... A Zona Franca de Manaus, gente. Vocês sabem o que é um absurdo? Assim, só entender. Alguém aqui no chat defende a Zona Franca de Manaus? Só pra entender. Uma das distorções econômicas mundiais mais bizarras é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma distorção econômica que é uma piada. É uma piada. Aí, naturalmente, as pessoas que moram lá querem defender que todo mundo pague um custo altíssimo para que, vamos dizer, uma operação absolutamente irracional seja feita. É uma operação econômica absolutamente irracional. É mais fácil e mais barato pro governo brasileiro pagar uma bolsa volumosa pra população que trabalha na Zona Franca de Manaus do que bancar a Zona Franca de Manaus. Aquilo é uma distorção grotesca. Que fazia parte de um projeto vamos povoar e tornar economicamente ativa aquela região, tá? Em nome, sei lá, da soberania. Gente, dá pra fazer isso sem precisar, assim, gastar tanto, sem precisar gerar uma distorção desta ordem, entendeu? Vamos pensar que um polo que envolva... E assim, Manaus nem é tão populoso, parece que a gente tem que bancar, assim, 30 milhões de habitantes. Não, galera, não é. Não é. Então, vamos pensar como fazer uma transição, não precisa ser nada abrupto, uma transição econômica para outro modelo. O que não dá pra manter é uma absoluta... é uma irracionalidade. Mas vamos lá, vamos terminar de assistir. Não, porque o lobby que rola ali naquela... Mas não tem problema, Império. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque pra escoar a produção muito fácil. Lembra disso? Como é que você faz uma porra de uma zona... A dela, Zona Franca de Manaus, é uma espécie de uma zona econômica especial. Como tem na China? A China criou uma zona econômica especial. Por quê? É não apenas na costa, onde está toda a população chinesa, né, o grosso da população chinesa está na costa. A população da China, ela mora no leste da China, na costa, tá? As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capazes, a parte logística, toda melhor tá lá. E também é onde você pode escoar a produção para exportação, porque boa parte do projeto da China, depois do Mao Tse Tung, foi um projeto de exportação de produtos, primeiro baratos, depois tecnológicos, pro resto do mundo. Né? Então foi isso que a China fez, ela virou um fabricão do mundo por muito tempo. E isso numa zona econômica especial na costa. Não faz sentido você criar uma zona econômica especial num lugar logisticamente distante. Assim, fazer a Zona Franca de Manaus equivale a, sei lá, sei lá, os indianos vão fazer lá no Himalaia uma zona franca. Olha, eu tenho que subir de jegue, um monte que é protegido lá, montanhas altíssimas, sabe? Você tem que fazer uma coisa logisticamente mais estúpida possível pra instalar indústria. Cara, é estúpido. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Um cara fala, o Japão fazer uma zona franca no Monte Fuji. Os Estados Unidos vão fazer uma zona franca no Grand Canyon. Pô, é mongol isso, cara. Foi uma daquelas ideias idiotas que a ditadura fez. Eu acho muito engraçado que a ditadura militar tem um monte de ideia idiota, ideia de que a esquerda, que absurdo, só que essa aqui não. E aí todo mundo, esquerda, direita, todo mundo lá no Amazonas defende isso, mas vocês têm que entender, gente, isso é inviável. A defesa da Zona Franca só se justifica com o argumento do farinha pouca, meu pirão primeiro. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão, ponto, é isso. Vamos lá, dá o play. Enfiou ela. No meio da Amazônia. É uma estupidez econômica sem tamanho. Meu Deus, que país idiota. Assim, o Impera publicou, aí esse Mário Adolfo publicou o seguinte: os paulistas do MBL, volta a colocar, na prática são dois paranaenses e um baiano. Fizeram uma live com o título Precisamos Destruir a Zona Franca de Manaus. Nossa, ele tá assustado com o título. E acho que nem era esse o título. Não, né? esse título é do corte. No vídeo eles tratam com desprezo nordestinos. Não, ninguém foi tratado com desprezo. Dizem que era melhor até dar uma mesada pros demais estados. Veja só, boa parte dos estados brasileiros vivem já de uma mesada, tá? Dizem, porque o que importa é São Paulo e ainda chamam representantes do Norte e Nordeste de figuras que fazem a política do cuscuz com açaí. Veja só, os políticos do Norte e Nordeste são muito ruins, tanto que eles são responsáveis diretos por manter esses estados na mais absoluta pobreza, numa penúria. E vivem com pires na mão. Eles fazem isso, é o que esses políticos fazem. São políticos ruins, tá? Não é que os políticos daqui são grande coisa, os políticos do Centro-Sul são uma bosta aqui no Centro-Sul. Agora, na média, os políticos do Norte e Nordeste conseguem ser ainda piores. Tá? Todos riem,
terminam dizendo que país idiota por não privilegiar. Não é por não privilegiar esse pé, o burro, o seu imbecil. Se há um privilégio para um pequeno grupo de empresas, tá? Que fazem uma operação logística absurda e para uma determinada elite que tem uma prática, vamos dizer, local absurda, tá? Que expolia o cofre público nacional e criaram um nonsense, tá? Que assim, é uma descrição assim, de um filme de humor, tá? Que mantém essa brincadeira lá. Eu queria pega o Império botou um vídeo do Marcos Lisboa explicando a operação. Se você for ver como é que é, porque muita gente talvez não saiba, é só uma zona franca. Não, você precisa entender como é que funciona isso. Vai lá no Império. Veja, isso é uma obra-prima. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? É isso aqui, ó. Hoje eu não fiz mais tipo, uga. Isso é coisa de retardado. Um país fazer isso é coisa de retardado. Gente, isso é coisa de retardado mental. Isto é coisa de retardado mental. A Zona Franca de Manaus é uma operação retardada. Você criou uma economia artificial ali. Isso é uma coisa de retardado, gente. Vocês precisam entender. Isso é uma coisa de retardado. Mas, tá, vocês sabiam que não pode ter... Existe um lobby em Manaus. Pra vocês entenderem como foi criado, obviamente, como existe um privilégio que garante a existência disso aí. Foi criada uma máfia ali. Você já ouviu falar, digite um aqui, já ouviu falar da máfia das barcaças. Existe uma máfia de barcaças, tá? Que são barqueiros que obrigam que o trânsito de pessoas e produtos ali seja feito por barcas ali e você não construa rodovias, né? Pra tentar, né, escoar aquela produção de maneira um pouquinho mais racional. Então não tem. Então você tem que ficar se transportando por barcas e os donos da marca têm um lobby e aí eles têm lobby e máfia. Eles matam se precisar né, compram políticos e fazem o que precisa pra que todo mundo fique rodando de barca. Aí o que acontece? Saem os produtos, eu tive lá, eu vi as barcas. Saem os produtos daquelas fábricas que não precisavam existir. E aí eles vão pra umas barcas absolutamente precárias. Você anda, sei lá, 300 metros com a barca, já tem boto ali. E aí tá lá com aquela barcaça, numa irracionalidade econômica. Aquilo é de uma irracionalidade econômica colossal. Aí vem esses políticos retardados, ficarem defendendo isso. Que coisa de retardado. São políticos retardados. O cara que, de maneira, vamos dizer, honesta, vem a defender isso, tá? Não sabe o que tá fazendo. Porque é coisa de retardado. Isto é apenas coisa de retardado. Como é uma chaga, foi criada uma chaga lá, a gente precisa entender, isso custa muito dinheiro pro Brasil. É uma irracionalidade de custar muito dinheiro. Esse muito dinheiro, a gente precisa começar a resolver. Não é que, acabou tudo, vamos fazer uma transição econômica. Não é que Manaus e região são 50 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. Não é, gente. Não é tanta gente assim. Vamos pensar uma transição econômica ali. Vamos, eu acho que também tem que estar povoado, não quero que ninguém morra. Mas também é o seguinte, é uma estupidez. É uma estupidez. Isso é uma gigantesca. Pelo amor de Deus, vocês entendem o tamanho da estupidez. Aí fica esses políticos, esses caras, só assim, vocês não gostam da gente, você é malvado, você é de São Paulo. Cometa uma irracionalidade absurda, haja como um completo imbecil, tá? Mas não fira meus sentimentos. É isso que esses caras fazem. É bizarro, galera. É absolutamente bizarro. Então, assim, não caia nesse sentimentalismo dessas tranqueiras. Isso é tudo tranqueira. É tranqueira, político corrupto e tranqueira fazendo coisas de político corrupto e tranqueira. É só isso. Um lugar que poderia, tá, ter uma zona econômica especial voltada exclusivamente para exportação era o Nordeste. Tá certo que eu falo isso, é o próprio Marcos Lisboa do vídeo que tava ali, ele era o Marcos Lisboa, talvez o melhor economista do Brasil. O Marcos Lisboa fala, cala a boca, Renan. Mas, né, se é pra fazer um investimento desta natureza, pra mim é melhor no Nordeste, tem muito mais população, logisticamente faz muito mais sentido. Vamos lá, pega assim, pega o mapa da América, assim, das Américas. Abre o mapa aí do Google, né? De forma bem clara, olha só, olha só o nosso Nordeste, ó. Ele é logisticamente mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que São Paulo. Sabe, você vê ali, ó, Ceará, Maranhão,
Tá ali, ó. Não, é logisticamente ok. Tem muito mais gente ali. Você tem uma chaga social gigante ali, entendeu? Então vamos focar ali. Tem mais gente que é atendida. E não vamos fazer uma coisa tão irracional. É logisticamente bem menos estúpido. Sabe? Pô, pode ser, ó, entendeu? Agora, né, não, é só de... É só... Sério, galera. Gente, entenda assim, ó. Manaus, Amazonas não tem acesso ao mar, tá? Manaus, ela tá na região, vamos dizer, nordeste do estado das Amazonas. Tá, vocês estão vendo onde tá Manaus, galera? Olha aí, vai dando zoom out. Vai dando zoom out. Olha só, galera. Vai, zoom out. Logisticamente, vamos combinar que aquele marcação em vermelho não é exatamente o ponto, do ponto de vista logístico, mais inteligente. E que, assim, pode existir outras maneiras de atuar e você ter um povoamento ali, né? O Felipe Guimarães falou, Renan, você tem que entender que a economia não vai ser uma ciência exata, aquela região de alguma forma precisa ser desenvolvida. Meu amigo, aquilo custa uma fortuna. Eu tô falando que acho que dá pra criar um compromisso, entendeu? Entre uma coisa e outra, entendeu? Dá pra criar um compromisso entre uma coisa e outra. Eu só tô falando isso, tá? Não precisa ser tão caro e tão irracional. Você não precisa ter uma operação tão irracional. É isso. Né? Enfim, vamos pra... Hoje tinha várias bizarrices pra trazer. O que mais nós temos, Riso? Não quer responder esse cara aqui? Esse aí, né? Enfim, vamos lá. Um dos caras, assim, mais lixão do Centrão. Um dos políticos mais lixão do Centrão. O conheço, um sujeito muito simpático. Tá fazendo o papel dele lá, né? O que o lixão do Centrão tá falando? Vamos lá. A pior ignorância é a ignorância temperada pela soberba. E nisso, esses bobalhões do MBL são craques. Floreiam de um falso conhecimento os seus preconceitos e a sua ignorância sobre a realidade de um país de dimensões continentais como o Brasil. A última deles foi atacar duramente a Zona Franca, sob o argumento de que São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Alguém precisa dizer para esses ignorantes que São Paulo já é a Zona Franca do Brasil. São Paulo é o estado que mais oferece incentivo fiscal entre os 27 estados da federação. São mais de 44 bilhões de reais de incentivo fiscal por ano, enquanto o Amazonas oferece um pouco mais de 11 bilhões de reais. Mas eles precisam... Meu Deus do céu, cara, olha só. A gente não é a favor do incentivo fiscal. A gente não é a favor desse incentivo fiscal. Eu acho que a indústria automobilística que ficou vivendo esse incentivo fiscal é uma bosta. É uma bosta. A gente não é favorável a isso. Essa máquina de incentivo fiscal não gerou indústria no Brasil. Pelo contrário, o Brasil está em franco processo de desindustrialização. A Anfávia, que é a Associação das Indústrias Automobilísticas, que passou décadas a fio pedindo dinheiro e renúncia e dinheiro, não conseguiu nada, ela só produz menos carros. Havia no Brasil uma guerra fiscal entre os estados. Ah não, a Ford vai pra Bahia ou vai pro Rio Grande do Sul? Pra onde der mais incentivo? A Ford fechou. A Ford fechou. A GM ficava pedindo incentivo e conseguia tudo que ele queria em São Paulo e queria do governo federal. A GM fechou. A gente não defende isso, não. A lógica desses casos parece assim que a gente tá... Não, olha só, essa maravilha aqui em São Paulo. Não, o que o Pedro falou... O que o Pedro, especificamente, ele falou, foi uma coisa muito simples. Olha, que se for ter uma zona econômica especial, ele acha melhor dado que aqui já tem mais competitividade e está ainda inserido na cadeia global de produção, é mais fácil ter aqui, por uma lógica de o seu dinheiro vai render mais aqui do que lá, porque lá é completamente racional. Foi um argumento sobre racionalidade econômica que o Pedro utilizou. Isso significa que o Pedro está defendendo esse tipo de política que não funciona. É difícil, né? Vamos lá. Precisam entender também que todos... Só mais uma coisa. Ele falou de 11 bi de renúncia na Amazonas, que tem um PIB de 100 bi. Em São Paulo, que tem um PIB de 3 trilhões. Sim, a famosa razão e proporção. Existe uma... Sim. Eu não sei se é só 11 bi que custa ali a brincadeira da Zona Franca de Manaus, não, tá? Todos os países de dimensões continentais têm políticas de redução de desigualdades regionais. Os Estados Unidos diminuiu a diferença entre o Norte e o Sul com política de incentivo fiscal. E o Brasil procurou ocupar a Amazônia com uma política de incentivo fiscal que induzisse o deslocamento de parte da indústria nacional para a cidade de Manaus. É verdade que a matéria-prima entra por São Paulo, vai para Manaus e o produto final volta para São Paulo para ser distribuído para parte do Brasil. Mas essa verdade se impõe pela necessidade... Vocês entendem? Gente, deixa eu explicar, cara. É verdade, é lógico que é verdade, né? Vocês estão vendo que não é a gente fazendo um estereótipo. O cara que é um político local tá falando que é isso. Ele tá falando assim, é verdade que nós fazemos um processo absolutamente retardado, que seria mais inteligente a gente, por exemplo, vamos fazer uma indústria de pessoas que cavam buracos no chão sem nenhum motivo e dá um dinheiro pra elas, era mais barato do que fazer isso. Entendeu? É mais fácil assim, pra produzir uma moto, você produz a moto num lugar que é economicamente mais competitivo produzir a moto, sacou? Então aí a moto ela é feita aqui e ela é vendida aqui pra ser tudo logisticamente mais fácil. É uma medida econômica mais inteligente. Aí, entendeu? Se você quiser justificar, assim, lá, tem um cara em um lugar que não tá precisando produzir, cavando um buraco, cava um buraco. Porque é mais barato, é mais inteligente. É mais inteligente pagar pras pessoas, sei lá, brincarem de carreta furacão do que fazer isso. Mas na cabeça dele... Não, isso aqui é uma política de... Não, cara, vamos pensar o seguinte, quais são as potencialidades reais de lá?
Vamos lembrar que Manaus, cara, ou Belém, cidades estão ali, nessa região do Brasil, que ela é exuberante do ponto de vista da beleza e tal, de natureza. É horrível pro turista, horrível. Se você for fazer turismo em Belém, que, porra, você anda pra lá, cheiro ruim, esgoto correndo na sarjeta, tá? Uma cidade, assim, com um equipamento urbano horrível. Manaus é uma cidade horrível, mal tocada, mal gerida. Vocês não conseguem fazer turismo. E não é que é um lugar de 20 milhões, é uma cidade... Que 2 milhões de habitantes, Manaus? Não é uma cidade grande, cara. Que é isso? Não consegue fazer tudo, não consegue pensar... Quais são as potencialidades que a gente consegue atuar aqui? Não, vamos fazer... Gente, vamos fazer essa operação absolutamente irracional. Necessidade de desenvolver a região norte do país e, acima de tudo, por uma necessidade não prevista pelos militares, mas que teve como resultado prático da implantação da Zona Franca de Manaus, que é a preservação da floresta. O que esses imbecis não dizem é que enquanto lá... Preservação da floresta? Que preservação da floresta, cara? Que preservação da floresta? Em São Paulo, se você tiver uma terra, você pode plantar em 80% dela e tem que preservar de mata nativa 20%. Aqui no Amazonas, você tem que plantar em 20% e preservar em mata nativa 80%. Lógico, tem as florestas ali. É um fato dado. Então, quer dizer, deixa eu entender. Então o projeto aí é derrubar a floresta e plantar? Não é, né? A gente entende as condições, a gente tá falando assim, ó, não precisa ser uma operação de retardado. E aí você chama de imbecil. Você é imbecil, Marcelo Ramos. Você é imbecil. Você é um político do Centrão imbecil que está fazendo o que um político do Centrão daí faz, que é fazer o seu populismo. Defendendo uma coisa irracional. Pô, precisa ser uma operação irracional tão cara e tão estúpida? Vamos lá. A Zona Franca de Manaus existe justamente para que a economia do estado do Amazonas não se vire para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, que são muito mais agressivas do ponto de vista ambiental. O amazonense... Você já ouviu falar assim sobre economia de serviços? Reparou que é uma coisa detrimental, ó. Se não faz isso, vai ser aquilo, hein? Não, brasileiro. E é isso, a Zona Franca de Manaus, ela tá impedindo o desmatamento na Amazônia? É isso, nesse instante, assim, a Amazônia não tá sendo desmatada. Não tá tendo garimpo ilegal, não tá tendo nada disso. Só pra saber. Quanto paulista, nós não queremos entrar numa concorrência ou numa disputa com São Paulo, tanto que sempre lutamos pelo equilíbrio da indústria implantada em Manaus. Não tem equilíbrio nenhum, velho. Vocês só querem uma operação absolutamente insana e irracional, que não faz sentido para a galera daí, não faz sentido pra galera de Manaus. Não faz sentido. E não faz sentido porque, porra, você mesmo falou que não faz sentido. Vamos pensar uma coisa que, do ponto de vista econômico, faça sentido? Que tal? É só isso. Eu não sei, gente, é assim... Eu pareço louco falando isso. Eu pergunto pra você, Riso. Um cara falou assim, o Renan fica chamando os caras de retardado e não argumenta de maneira técnica. Precisa argumentar de maneira muito técnica, assim, que você cria um lugar que, do ponto de vista logístico, é insanamente distante. Você monta uma operação artificial nesse lugar, tá? Pra gerar um povoamento e tal. Aí você faz isso. Essa operação, ela em si é irracional. E aí você vai tendo as doses aumentadas de racionalidade, porque, no fundo, a boa parte da produção tem que ser feita fora de lá. Então a produção mesmo é feita em São Paulo ou é feita fora do Brasil. E aí essa produção, ela tem que girar, ela roda artificialmente para ser montada lá. Então nem o grosso da operação industrial é feita lá. A operação industrial fina não é feita lá. Então nem a tecnologia e o conhecimento, ela se espalha ali. Ela é montada uma operação de montagem, uma maquilagem mentirosa, num local sem infraestrutura, distante de tudo, para justificar, no fundo, o quê? Uma renúncia fiscal que os beneficia. Isto é uma insanidade. É disso que Pô, e o que eu tô falando é mais fácil, dê o dinheiro, então. Vamos fazer o seguinte, é mais fácil, dá o dinheiro já pras pessoas. Dá o dinheiro pras pessoas, pronto, ó, não faça nada, receba o dinheiro. Que é também uma estupidez, mas, né, tô só ilustrando o quão absurdo é isso. E da indústria implantada em São Paulo. Agora isso é coisa que esses bobalhões ignorantes nunca vão entender. Não é, né? Você e o seu botox que entendem, né? Podia fazer uma indústria de botox natural lá, achar a botulina lá na floresta. Pelo amor de Deus, cara.